Olá, é uma honra participar aí do Fashion Weeks Digital que está na sua primeira edição. Meu nome é Sabina Deveik, eu sou caçadora de tendências há mais de 20 anos, sou futurista, educadora, palestrante e coach ontológica. E meu trabalho consiste em olhar para os sinais emergentes do mercado e da sociedade e antecipar comportamentos para marcas, organizações e empreendedores para que a gente possa criar rotas de futuro mais em linha com o nosso tempo. Bom, por falar de novos tempos, eu queria começar pela pandemia, que foi um grande acelerador de futuros. Quando começou a pandemia, a gente viu pela primeira vez o mundo literalmente parar, dar um stop. Negócios, indústrias, lojas, comércios, escolas simplesmente fecharam. Nós vimos pela primeira vez o mundo parar para balanço. Eu gosto muito do Yuval Noah Harari, que analisa esses tempos, é um grande filósofo, e que nos diz que existem duas rotas hoje para pensar no futuro. E quando eu falo de futuro, eu gostaria de pontuar que não existe um futuro no singular, mas existem futuros possíveis. O futuro não é um destino, é uma escolha, e é uma escolha nossa, consciente, de nós indivíduos, organizações, marcas, governos, de como a gente vai criar essas novas rotas. E o Val nos diz o seguinte: a gente pode continuar pela rota antiga, ou seja, um modelo bastante individualista, totalitário, xenofóbico, com pouca colaboração, ou a gente pode escolher agora uma nova rota que foi aí talvez antecipada e se colocou um holofote sobre esse automatismo das nossas vidas. E qual é essa nova rota possível? A gente pode começar a traçar uma rota menos individualista, com mais compartilhamento, com mais sabedoria, com mais parcerias, com menos individualismo e olhando para o nosso planeta, a nossa mãe Terra, que hoje está em déficit. A gente sabe que nós, seres humanos, retiramos muito do planeta e em algum momento não devolvemos. Então, essa é outra questão muito contundente do nosso mundo hoje. Então, feito esse contexto, a gente vai falar um pouco sobre essa mudança de era. Então, hoje a gente não está vivendo simplesmente uma era de mudanças, com poucas mudanças. A gente está vivendo definitivamente uma mudança de era. E nessa mudança de era, é como se nós estivéssemos num rio. A metáfora é a travessia de um rio, onde a gente está bem no meio dessa ponte. Numa margem do rio, a gente tem antigos valores, comportamentos, paradigmas, formas de consumir, de se relacionar e de trabalhar. E do outro lado da margem do rio, a gente tem todo um mundo novo que nos dá muito medo, porque tudo aquilo que é novo dá muito medo para o ser humano. E a gente está bem nesse meio do caminho e a única certeza que nós temos é a certeza da mudança. Quais são esses paradigmas que nós estamos mudando? Nessa primeira margem do rio, a antiga, eu queria falar um pouco da década de 80 e 90, aquilo que eu chamo de economia do olho. Na década de 80 e 90, nós vivíamos a chamada economia do olho, a economia da visibilidade, do status, da ostentação, da marca, da grife. Era super bacana nós sairmos grifados dos pés à cabeça. A gente vivia uma economia do aspiracional, por isso que a comunicação ela podia ser persuasiva, porque o consumidor também não tinha meios, de poder se colocar quando o produto ou serviço não combinavam com aquela narrativa. A gente começa a deixar tudo isso para trás. Na década de 80, a moda era o grande segmento, os estilistas eram os grandes gurus, porque encarnavam essa era do aspiracional. Agora a gente deixa isso para trás e nós começamos a entrar na era da economia da língua. Por que língua? A língua é uma metáfora de um órgão sensorial. A gente começa a entrar numa economia da experiência, com sentido e com significado, numa economia da credibilidade, não só da visibilidade, numa economia da autenticidade, onde o que vale é a transparência e a credibilidade. É o fazer de dentro para fora e não de fora para dentro. E aí eu queria trazer
qual é o setor que mais encarna essa economia da língua? A gastronomia. Por que cresce tanto a gastronomia? Os reality shows de gastronomia, livros, os chefes de cozinha. Durante a pandemia, muitas pessoas se colocando em experiências, né, na cozinha, fazendo pão, fazendo bolo, justamente porque a gastronomia ela encarna essa economia da experiência, do sensorial, e na gastronomia não existe mentira. Ou a gente come ou gosta e não gosta. Então a gente vive justamente essa mudança de paradigmas. E nessa mudança de paradigmas, se eu tivesse que dar um nome para essa era, eu diria que a gente está numa era da busca por sentido e por significado. Não tem mais sentido nós fazermos as coisas sem sentido. Essa palavra, o sentido ou o propósito, foi trazido muito pelas novas gerações que estão demandando que as marcas impactem positivamente o mundo. Não é uma geração que não quer mais trabalhar simplesmente por um plano de carreira, mas quer algo mais e quer ver um impacto positivo no mundo, topa pagar por produtos que são também mais sustentáveis. Então, feito esse contexto, eu queria entrar um pouquinho nas tendências que foram aceleradas aí por conta do coronavírus. Acho que a primeira delas, a gente podia falar da sustentabilidade. No Planet B. Não existe planeta B. O único planeta que nós temos, a única morada que nós temos é o planeta Terra, que já está em déficit. Ou seja, o ser humano em algum momento se viu ou acreditou que não era parte da natureza. Então começou a retirar mais da natureza e a gente não devolveu para a natureza. Com isso, a gente tem, além da pandemia, um grande outro fator aí que a qualquer momento pode explodir, que é a questão ambiental, que é muito emergencial. E as marcas começam a tocar esse fator ambiental com mais contundência, com mais importância. Então, a gente passa da sustentabilidade, do eco-status, onde, por exemplo, marcas custavam muito caro ou eram simplesmente produtos feitos simplesmente para a elite, para um movimento da eco-vergonha. Ou seja, aqueles que não são sustentáveis, aqueles que não estão se preocupando com a emergência climática, ambiental, de poluição, de emissão de CO2 no meio ambiente, sentem até uma certa vergonha. Então a gente vê inúmeras marcas fazendo movimentos nesse sentido. A Adidas, por exemplo, fez uma parceria com uma ONG chamada Parley for the Oceans, que é uma ONG que retira plástico dos oceanos, e a Adidas desenvolveu um tênis quase 100% com plástico reciclado. E eles tiveram aí em 2019 a venda de 11 milhões de pares desse tênis, ao passo que em 2015 apenas 50 pares foram vendidos. Então vocês veem como isso está saltando e está aumentando de importância e também está se tornando mais acessível. E agora a Adidas também estendeu essa ação para todas as outras linhas. A gente vê também na indústria de alimentos, por exemplo, Impossible Burger, que é uma franquia que faz hambúrguer de origem vegetal, também saltando com números, aumentando o número de lojas e de franquias. Isso quer dizer que existe também uma revolução aí no segmento, né, de alimentação, que tem tudo a ver com a sustentabilidade, de olhar para essa questão do consumo da carne. Então a gente vai vendo vários sinais em vários setores, por exemplo, também no setor econômico, financeiro, a gente vê uma fintech chamada Doconomy, que faz uma parceria com a Mastercard para poder alertar e conscientizar o consumidor sobre a emissão de CO2. Então é um cartão eco-friendly que, ao invés de fazer o bloqueio pelo limite de crédito financeiro, faz um bloqueio pelo limite de emissão de CO2. Como é que funciona? Por exemplo, se eu pego tantos aviões, eu emiti tanto CO2 no planeta. Se eu coloquei tanto de gasolina no mês, eu emiti tanto CO2, e aí vão fazendo o cálculo e vão então bloqueando aí o seu cartão se você passa desse limite. E aí com isso vão conscientizando o consumidor sobre a importância dessa questão da sustentabilidade. Acho que essa é a primeira tendência muito importante para a gente olhar.
A segunda tendência, eu queria falar um pouco do phygital, que para sempre amém, gente, nós seremos físicos e virtuais, tangíveis e intangíveis. O mundo será uma intersecção desse virtual e desse presencial. E isso vai impactar completamente a forma como o consumidor conversa com as marcas. Então a gente vê surgir também no mundo da moda outras alternativas de venda e de diálogo com o consumidor. Por exemplo, a gente vê inúmeras marcas de moda como Gucci e Louis Vuitton entrarem no mundo dos games. League of Legends e Tennis Clash foram dois games que que conversaram com essas marcas de moda, onde essas marcas de moda criaram looks para os personagens principais dos games, conversando aí com toda uma nova gama de consumidores. A gente vê também um novo tipo de comércio que é o shop streaming. O shop streaming é uma junção das lives que tiveram um boom aí durante a pandemia, mas também do comércio eletrônico, do entretenimento. Então a gente vê um boom muito na China desse tipo de lives, onde os produtores, empreendedores, lojas, comércios conversam diretamente com o consumidor para fazer as suas vendas e aumentar as suas vendas. Inclusive tem um caráter comunitário na China. Eles colocaram, por exemplo, os agricultores que estavam com uma baixa renda nesse momento para conversar diretamente com o consumidor e vender diretamente para o consumidor, e eles aumentaram a renda aí dos agricultores. Então tem um caráter comunitário também. E por falar em caráter comunitário, eu queria apontar uma terceira tendência, que é o propósito social. A Covid-19 nos deu um propósito comum, que é nós olharmos para essa grande crise humanitária, dessa grande crise de saúde, e com isso eles elevam a noção de propósito para os líderes e para as marcas. Então é muito contundente hoje, a questão do propósito já era muito importante, e agora fica mais importante a gente saber para que eu faço o que eu faço, por que eu faço o que eu faço, qual é a real necessidade humana que eu estou atendendo com a minha marca, com o meu produto ou com o meu serviço. E aí a gente vê inúmeros exemplos de como isso fica mais forte durante a pandemia. Com o evento de racismo do George Floyd, por exemplo, a marca Nike faz uma mudança radical de posicionamento, se colocando aí muito contundentemente, se manifestando contra o racismo, e muda o seu slogan histórico de Just Do It para Just Don't Do It. E aí a ação repercutiu muito, inclusive marcas concorrentes como a Adidas conversaram no Twitter, afirmando e se colocando ao lado dessa manifestação. Muitas marcas fizeram aí diversas ações de posicionamento com relação ao racismo. A gente vê uma outra marca, Patagônia, que é uma marca que eu gosto muito de olhar quando eu olho para a inovação, que é uma marca que vende vestimentas esportivas e está muito calcada, a sua missão, a sua visão, calcada sobre a noção de sustentabilidade. E eles entram nesse momento num território aí bem delicado, que é o território da política. A gente sabe aí que as coisas aí estão bem acirradas, as polaridades na questão da política tá bem acirrada. E eles entram colocando etiquetas nas roupas que dizem vote para tirar os imbecis. E é aí um protesto da marca para que chamem atenção com relação aos políticos que não acreditam na emergência climática e que também, nesse momento, estão desprezando a ciência. E aí chamando a atenção dos consumidores e se posicionando de uma maneira bastante contundente. Então, todas essas questões de diversidade, de racismo, de empoderamento feminino, todas essas questões políticas ficam no centro aí de impacto para as marcas poderem se posicionar de uma maneira bastante verdadeira. E falando em verdade, fica muito contundente agora o papel dos influenciadores, principalmente na moda, que usa muito esse recurso. Sai de cena aqueles influenciadores mega aspiracionais que simplesmente postam viagens e looks incríveis, e entra em cena
essa nova cultura, que não é a cultura da celebrity, mas é a cultura da verdade, da transparência, da empatia. As pessoas estão precisando agora de conversas mais empáticas. Os influenciadores agora têm um papel muito importante de informar, de trazer a verdade e conversarem de igual para igual com o público. E aí, falando sobre isso, a gente vê uma moda, né, surgindo, que é uma moda também muito mais horizontal, uma moda muito mais empática. Então, a gente vê, por exemplo, durante a pandemia, a Zara fez uma ação muito interessante, que ao invés de, como a gente não podia ir nesse momento sair e fazer grandes produções de moda para catálogos, a gente viu a Zara mandando as roupas, os looks para as modelos, e as modelos se autofotografaram nas suas casas, com posições do dia a dia, com ações do cotidiano, trazendo essa modelo aí mais perto do consumidor e trazendo um pouco mais de verdade. Foi uma ação bem interessante. Falando também dessa questão da empatia, obviamente a moda entra, toda a noção de conforto fica muito mais importante. A casa foi um lugar muito impactado. Então aí a gente está falando do trabalho remoto e etc, que está impactando muito fortemente o segmento da moda. Então o trabalho está desmaterializado, a nossa casa ela virou uma intersecção entre espaço público e espaço privado. Então a nossa casa, que era simplesmente um espaço privado, agora também é um espaço público. Quando eu faço uma reunião de trabalho, as pessoas estão olhando um pedacinho da minha casa, a gente vê marido passando, cachorro latindo, vocês agora estão vendo um pedacinho da minha casa. Então, justamente, a casa ela se torna esse lugar onde eu faço yoga, eu faço ginástica, eu cuido do meu filho, eu trabalho. E para isso, a moda também precisa acompanhar esse movimento, esse novo movimento do trabalho remoto e da ressignificação também dos rituais, dos novos rituais. A gente está saindo menos, a gente está ficando mais em casa, e a moda precisa acompanhar com essa moda que abraça, né? A gente está precisando de grandes abraços nesse momento. Então, era mais ou menos isso que eu queria contar para vocês. Simplesmente aqui são alguns highlights de alguns comportamentos que estão sendo acelerados pela pandemia. A gente fez o download de 25 anos do presente para o futuro. Coisas que demorariam décadas para acontecer, agora estão acontecendo em meses. Então a mudança é rápida, a mudança é complexa, a mudança é veloz, e a gente precisa estar preparado para poder olhar para esses sinais e criar estratégias para poder se antecipar a esse futuro tão complexo. E o último recado, então, que eu queria dar para vocês, um recado de otimismo aí com relação a todas essas mudanças, eu vou usar uma metáfora muito bacana, que é a metáfora do ovo. O ovo, quando a casca ela quebra por fora, a vida morre. Quando a casca quebra por dentro, a vida nasce. Então, que nós todos possamos olhar para essa pandemia como um grande aprendizado e quebrar nossas cascas por dentro, para que a gente possa, através da moda e através de outros segmentos, impactar positivamente a nossa sociedade, olhar para as questões que já eram importantes, como questões de grandes desigualdades econômicas e sociais, a questão da sustentabilidade, a questão do racismo, a questão da igualdade de gênero, e olharmos para isso com mais empatia. Então era isso, um grande beijo e até a próxima.